Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que o Mestre amado possa nos amparar para mais uma noite de estudo, de reflexão sobre os ensinamentos que ele nos deixou. Hoje nós estamos fazendo a lição de número 49 do livro Espírito e Vida, a lição intitulada Fé e Conduta. Muito interessante falar sobre fé em tempos tão difíceis, né, como os que estamos experimentando. É preciso realmente reforçar dentro de nós esse sentimento de compreensão, esse sentimento de confiança em Deus, a certeza de que a providência divina está sempre a nosso favor, nos amparando, nos assistindo, que a vida tem um curso bondoso, generoso, pela vontade de Deus a nosso favor. E isso, de certo modo, nos reconforta, nos traz ânimo, nos traz esperança. E como nós estamos precisando, não é, meus irmãos, de tempos como agora, dessa mensagem de esperança, de confiança, de alegria, ao mesmo tempo que de luta, porque nós não estaremos distante disso, mas de certeza de que, apesar de todas essas tribulações, a gente vai sair vitorioso de toda essa proposta de melhoramento. Mais cedo ou mais tarde, a vitória virá. Então é importante a gente acreditar nisso. Eu acho que um tema desse é belíssimo. E Joana começa essa lição trazendo para nós do capítulo 1 em Gênesis, item 30, seguinte comentário, né? Citação lá da obra. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Olha que lindo ela trazer isso num tema que vai falar sobre fé. Porque, meus irmãos, fé é um sentimento que ele precisa ser cultivado dentro do nosso coração. E a fé, ela precisa ser robusta a ponto tal de nos fazer sempre ter coragem de caminhar, de perseverar, de insistir, de não desistir. Ao mesmo tempo que esses sentimentos devem decorrer da fé, ela também precisa ser uma fé raciocinada, como nos ensina o Espiritismo, pautada na razão. Porque senão a gente corre o risco de entrar num universo de como se fosse assim algo muito utópico, pautado apenas nos nossos desejos, sem entender que a vida, para certas situações, ela não irá nos responder conforme nós desejamos. Que nós não deixaremos de viver aquilo que a gente precisa viver para o nosso aprendizado, aquilo que nós buscamos na nossa vida, seja nessa existência ou em outras, nós sempre vamos colher o ônus dessas escolhas, a maioria delas ainda por nossa invigilância, mal feitas, né? Escolhas equivocadas. Mas a vida, no processo de aprendizado, que é contínuo, traz para nós as reflexões, meus irmãos, que a gente precisa ter. E por mais que nós queiramos nos furtar de certas coisas, ainda nesse estágio de tamanha desatenção nossa com as leis divinas, a dor, ela tem sido pra gente, meus queridos irmãos, essa mensagem acolhedora, afetuosa, amorosa do Pai Celestial, que mesmo
nos vendo diante de dificuldades das quais a gente às vezes não consegue achar solução, nos vendo diante de situações difíceis, né? De trilhar, caminhos difíceis de trilhar, mesmo assim, e ainda assim, não nos desampara. Está sempre ao nosso lado. Por isso a gente consegue entender que não dá para coadunar pensamento de fé raciocinada com desesperação, com falta de alegria, com falta de esperança. Porque se a gente acredita, a gente estende a nossa mão e deixa Deus nos conduzir, fazendo aquilo que está na nossa parte fazer, realizando aquilo que nos compete realizar, mas dizendo a Deus, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, que nós estamos consentindo e entendendo que Ele, como Pai amoroso que é, fará o melhor por nós. Então essa mensagem, essa citação dela, retirada ali da Gênese, tem o teor dessa mensagem, porque traz para a nossa reflexão a conduta que nós temos que ter ante a esse valor moral, porque a fé, ela é um valor moral. Nós não saberíamos viver tocados pela fé se nós não dispuséssemos o nosso coração para o acolhimento desse valor moral. Porque acreditar na assistência divina ao nível da fé é se submeter com alegria por tudo que a gente tem aqui que passar. Parece forte essas palavras, porque muitos de nós podem pensar assim, mas como assim? Como é que eu vou passar por um processo de alegria se eu vejo que a pessoa que eu amo está ali vítima de um câncer, está sofrendo de uma idiotia, tem paralisado as suas funções básicas, não consegue às vezes dar conta de um raciocínio, de uma fala. Como eu posso estar feliz? A verdade é, meus queridos irmãos, que nenhum de nós quer passar por isso. Que nenhum de nós quer ver a pessoa que amamos viver um cenário desse. Que muitos de nós trocaria de lugar se pudéssemos com a pessoa vítima dessa situação. Tamanho sofrimento que nos cabe de ver o outro assim. A dor que nos invade o ser é às vezes para nós desesperadora. Mas isso ainda é, pelos nossos estágios muito precários de evolução, e porque nós ainda não conseguimos compreender o verdadeiro sentido dessas coisas todas. Quando a imortalidade descortinar nos nossos corações de modo a nos brindar a alma com confiança, nós entenderemos que aquele vítima de todas essas situações na vida física não é vítima pela lei divina. Está na fragilidade das experiências que são dolorosas, que são pesadas, mas que trazem ali o teor da reparação, do libertar-se de males tão fortalecidos no passado, e que às vezes nos cabe caminhar lado a lado com esses, sofrendo junto com eles,
a dor de querer vê-los tão bem, tão preparados, tão livres, mas ainda não é possível. A liberdade virá, a alegria virá, as potencialidades todas estarão em consonância com a vida, mas no momento ainda não é possível. E por que não é possível? O Espiritismo nos explica. E é por isso que Joana começa esse texto falando disso. Que a gente sabe de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo nessa vida. Por que sofremos temporariamente? Olha o texto que ela começa. Porque, meus irmãos, espíritos livres que somos, constantemente fazemos escolhas. Definimos nossas estruturas mentais, o que a gente pensa, o que a gente busca, o que a gente quer. Qual o caminho que a gente quer pensar, trilhar, se envolver, a gente sabe disso, não é? A vida traz pra gente essas questões todas das quais a gente não se furta. E a verdade é, meus queridos irmãos, que os bondosos amigos espirituais, mensageiros de Deus, estão ao nosso lado. E nisso está a certeza de que a gente não está sozinho. Então, quando a gente vê um desses, num dado momento, um pouco melhor, às vezes ter uma noite de sono mais tranquila, se alimentar melhor no dia seguinte, olha quanta coisa caminhando um pouquinho de cada vez, entendendo uma coisinha de cada vez, mas compreendendo que a vida vai trazer para nós, sempre na medida exata do que a gente precisa viver. Esse é o primeiro ponto de confiança em Deus, na providência divina. É esse o primeiro ponto, acreditar de que as coisas não nos acontecem por acaso e que tudo que vem tem um sinal para nós, de alguma forma, nos querendo falar alguma coisa. Ela diz aqui na lição, onde ela caminha, ela diz que o cristão moderno, ele vive nos discursos que são, às vezes, eloquentes, às vezes pautados em palavras encantadoras, mas que de muito pouco valor e de muito pouco trabalho. Ela faz nesse primeiro momento um convite para que nós entendamos a fé raciocinada como aquela que entende que nesse processo todo de construção da fé e da confiança em Deus, tem uma parte que é nossa, que tem coisas que a gente precisa fazer e que a gente não precisa esperar que Deus faça por nós. E ela coloca isso porque ela fala... Desculpa. Ela nos diz que nós ficamos, às vezes, assim, só como ouvintes, sem nos envolvermos verdadeiramente com a ação curativa dos males que trazemos no nosso íntimo. Então, a fé que precisa ser robusta, ela também precisa ser fortalecida na ação, no nosso movimento em favor do benefício sobre nós próprios, para nós próprios e para aqueles que nós amamos. É fazer aquilo que está ao nosso alcance, que está ao nosso, junto de nós, na possibilidade de realizarmos, na confiança que essa vida nos traz, na alegria de sermos vitoriosos pelo esforço que nós empregamos por vencer tal dificuldade.
ela diz aqui que a gente acaba por nos tornarmos pessoas de alma vazia, de discursos apenas, mas de pouca vivência, de pouca prática, como se nós estivéssemos, meus irmãos, distante dos valores que Jesus nos ensinou. Porque a vida, ela sorri para nós, veja bem, sempre na medida exata do esforço que nós empregamos para vencer as nossas más inclinações. Nos alimenta o ser quando a gente consegue ajustar os nossos sentimentos por origem divina aos sentimentos de condescendência, de tolerância, de compreensão, de afeto. E nós podemos externar tais sentimentos, tais valores aonde quer que nós estejamos, com as pessoas que convivem conosco, no nosso local de trabalho, no nosso lar, na via pública, dentro das casas que nós acolhemos como morada para nossa fé. A vida sempre vai nos colocar nos caminhos daqueles tantos outros que nós precisamos amar e servir. Olha que coisa mais linda isso, que coisa mais linda esse processo, né, de transformação que nasce do nosso comportamento quando pautado na certeza de que a gente tem uma vida que se desenha para a gente às vezes com um cenário que não nos parece fácil de trilhar, mas a gente entende porquê disso, porque sabemos que somos espíritos imortais, que a nossa destinação é a perfeição, que nós não nascemos para sofrer, mas que a gente recebe na medida exata do que a gente planta e que a construção do bem se dá paulatinamente, né, nessa busca interior nossa de coisas melhores, de valores melhores, que estão adormecidos no nosso íntimo e que precisam falar mais alto sobre as imperfeições que hoje ofuscam, que hoje invadem esse campo da bondade que ali está em estado latente, né? Necessitando do verdadeiro cultivo. Não há cenário melhor do que a prática da convivência, das relações, para a gente buscar esses valores, né? É interessante isso, é muito, muito rico isso que Joana coloca para nós aqui. Ela diz aqui que a gente às vezes se comporta como diretrizes antigas, de nos prendermos apenas a fórmulas exteriores, de querer demonstrar que somos dotados da fé robusta, fazendo ainda as nossas orações para que todos vejam, realizando a prática da caridade para que todos percebam, sem que esses valores de ética moral, de vivência cristã, sejam de fato estruturas constituídas já no âmago do nosso coração. Interessante quando ela traz isso. Aí ela fala que a gente acaba diante de uma letra morta, porque a palavra, às vezes externada, o discurso, às vezes dito, não nos traduz o íntimo. Então, mais uma vez, ela busca a nossa reflexão para que a fé, como aquisição moral daqueles que entendem a razão de todas as coisas e abre um consentimento íntimo diante dessas coisas, que faça isso nesse valor moral e verdadeiro, e não só no campo da superficialidade. Por isso que o título é Fé e Conduta, porque não tem como o nosso comportamento não ser compatível com o discurso que a gente tem ou com o ensinamento que a gente advoga, acredita, divulga, né? Enfim, ela
ela traz de novo para a gente essa construção que precisa ser peculiar a todos nós, né? Na busca da nossa... E aí ela diz que nós, às vezes, ficamos, muitas vezes, dominados pelo ódio, pela indiferença, pela inconformação, assustado com as coisas, temerosos, né? E a gente pode, às vezes, ficar receoso diante de uma situação difícil de ser vivida, né? De uma coisa a ser decidida, né? O que vai ser disso? Como é que isso vai se desenvolver? Mas a gente, isso é humano, mas o convite da mensagem de hoje é que a gente tenha infatigavelmente a certeza de que nós estamos regidos pelo amor divino e que nós não iremos nos abandonar, né, desse amor. Por mais que a gente queira se distanciar de Deus, a vida sempre ela vai caminhar ao nosso redor nessa manifestação de amor, que a gente às vezes não compreende, mas que ainda é para nós uma vivência importante nessa transformação. Olha que lindo que depois ela vem falar para nós que a gente vai às vezes se dizer-se ludibriado pela tradição religiosa, transferindo a responsabilidade dos nossos insucessos aos mentores que o norteavam. A gente sempre querendo colocar a culpa nas outras coisas e às vezes numa falha de interpretação nossa, num comportamento nosso de desatenção. Mais uma vez, ela, com palavras e frases como essa, Joana nos convida ao estudo verdadeiro da doutrina espírita, capaz de nos orientar o que devemos fazer nesse contexto da nossa vida. Aí ela diz que, para nós aqui, meus irmãos, que a gente vai buscar nos ensinamentos de Jesus a orientação, o roteiro dessa nossa busca interior. A gente tem inúmeros exemplos do Mestre Jesus nos ensinando o valor da humildade, da prática do amor, da caridade, da assistência aos outros, da nossa benevolência que deveria buscar aí que nós deveríamos buscar enquanto conduta. E a mensagem de Jesus ela é tão clara que ela não deixa dupla interpretação. Jesus era capaz de promover a ação curativa, o despertar da alma, porque Jesus ele queria realmente nos libertar das amarras inferiores que traziam para nós, né, reencarnados naquele período, os processos de flagelos e de sofrimento que eram grandes demais, ainda vividos muito pela ignorância das estruturas, da ciência, do desenvolvimento, que eram ainda muito precários, mas também da ausência nossa, da compreensão dessa bondade divina, desse amor que nos une como irmãos e que faz com que a gente se coloque junto do outro, numa mesma condição de evolução, de oportunidades, e a gente não tem noção disso. Então, Jesus vem mostrar para nós que ele sempre dizia isso, que ele estava ali trabalhando em nome do Pai, mostrando para nós que todas aquelas bondades, todas aquelas ações no bem, todas aquelas curas eram feitas pela vontade dele. Mostrando pra gente que Deus é para nós esse ponto de referência das nossas transformações e que Jesus é um caminho a ser seguido. E nós vamos estar, às vezes, meus irmãos, diante de situações de vida das quais nós não vamos nos furtar. Quando Joana fala ali do sofrimento temporário, a gente precisa entender da temporalidade do espírito imortal, porque às vezes nós vamos passar por uma encarnação inteira, desde quando nascemos ao desencarnarmos, lidando com graves problemas
de saúde física e mental. Isso não quer dizer que não é temporário, porque é temporário nesse sentido, porque perdura por uma encarnação, mas na próxima, com certeza, as estruturas serão outras, possivelmente mais brandas, ou não, vai depender de cada um, né? Mas a certeza de que um processo desse reencarnatório, de dor profunda por uma existência toda, já traz em si a cota de uma reparação de algo que é inevitável ser vivido e que chega ao ponto em que chega, porque em outras oportunidades, em situações talvez mais brandas, a gente não se submeteu à vontade de Deus e ainda continuou a rir e a zombar dessa situação toda. Então a fé, ela tem que ser robusta nesse sentido, porque nós não seremos isentos daquilo que a gente tem que passar. Então quando Jesus falou assim, a fé nossa deveria ser a fé do grão de mostarda, e que se a gente tivesse essa fé, a gente diria para essa montanha, transporta-te daqui para ali, ela se transportaria. Lógico que não cabe na nossa compreensão, na lógica do raciocínio, que Jesus estava falando da montanha física. Porque se a gente for falar assim, não, mas a minha fé vai ser nesse sentido, que se eu falar para essa montanha, ela vai passar para lá. Isso chega a um campo de uma irracionalidade absurda. De que montanhas, então, Jesus estava dizendo para nós? Né? Porque nós estamos diante dos obstáculos, a montanha representando esse obstáculo, que nós temos em nossa vida, aurido por nós próprios. Que nós criamos os nossos desafios, as nossas dificuldades, os obstáculos são criados por nós. E aí a gente não consegue vencer as coisas que nós temos que vencer e trilhar. Isso é muito sério para a nossa vida, isso é muito complexo para a nossa existência. A gente precisa entender isso com mais sabedoria, com mais confiança, não é? Essas coisas fazem parte aí da nossa estrutura de vida. Então é nesse sentido que a gente precisa ter. Então a gente às vezes vai lidar com uma doença que a gente não vai conseguir se libertar dela nessa encarnação. E podemos vir a óbito por ela, né? Viver tamanhas dores por ela. E ainda assim, meus irmãos, estarmos confiantes de que Deus não nos desampara. É nesse sentido de sempre orar com confiança, de sempre acreditar que o dia seguinte será melhor do que o de hoje, né? Que a esperança, ela deve ser companheira nossa, de quem acredita em Deus, mas sem a revolta, porque às vezes o nosso desejo não pode ser atendido. Muito, muito rica essa mensagem para nós, né? Joana continua assim para nós: que fé é enflorescimento e conduta é fruto. A fé sem obras, né, não faz sentido. Esse sentimento nascido dessa confiança em Deus deveria nos colocar ao trabalho por Ele, aonde quer que a gente fosse levado a trilhar. Ela diz que de mãos vazias todos estarão aguardando a resposta no grande tribunal. A vida, que é o que fala lá, da onde eu vim, para onde eu vou, né? A vida sempre nos trará o ponto final de uma encarnação, a reflexão disso para que outro cenário possa vir numa nova existência. Ela diz assim, aos primeiros o grande magistrado concederá o ensejo de reaprender, retornando à escola da carne pelo caminho do sofrimento. Iremos reencarnar tantas vezes, quantas forem preciso para a gente aprender.
Por isso que às vezes uma encarnação é muito dolorosa, porque a gente já reencarnou tantas vezes para aprender determinada lição, e aí não há outro caminho que não seja a dor mais profunda, mais forte, para nos fazer atentar. Ela diz assim: aos segundos, o chefe supremo oferecerá a oportunidade nova de serviço na terra feliz do mundo, tendo a mente tarda, lenta e ágeis as mãos. Mas aos servidores negligentes, conhecedores da sabedoria da lei divina, o patriarca celeste sentenciará: tende piedade de vós, retornareis ao ilhéu da matéria no oceano da dor. Não somente para servir, mas também para meditar e aprender. Ali o tempo caminhará convosco, trabalhando em vosso coração a mensagem viva do dever. Então, olha o que ela tá dizendo assim, né? Aqueles que estiverem ainda na inconformação, na falta de compreensão, a gente vai estar sempre reencarnando para o aprendizado, para o amadurecimento que a gente precisa. Para aqueles outros, que já despertamos e a gente ainda não consegue realizar, uma nova encarnação trará as oportunidades de novo para o trabalho no bem, para que a gente possa perceber tão claramente, tão evidentemente, tão acertadamente que a vida não é só de leitura, não é só de palavras, mas muito mais de prática. E para aqueles outros ainda rebeldes com isso tudo, que não entenderam isso tudo, que se rebelam, que tomam atitudes ainda de intolerância, para esses a vida virá de novo, de forma dolorosa, nos campos da dor, para fazer despertar os corações. Esses aí somos nós, queridos irmãos, que estamos aqui na Terra, num planeta como esse, na condição nossa, para vivenciarmos cada qual o seu cadinho. Ela diz assim: mergulha desse modo o pensamento no estudo e na prática do Espiritismo, assenhorando-te do conhecimento para identificares os móveis dos sofrimentos atuais, corrigindo arestas morais e construindo em volta dos próprios passos uma senda de luz por onde possam avançar outros pés no rumo da libertação plena. Olha que lindo isso, gente. Ela está querendo dizer que a gente precisa caminhar de modo a iluminar esse percurso, facultando aos outros que, enxergando essa luz produzida por nós, possam caminhar mais acertadamente. É nessa vivência da família, sem presunção, sem orgulho, é nessa vivência daqueles que estão ao nosso lado, a gente sempre ser o elo dessa confiança, desse valor que nos sustenta o ser. Belíssima lição, meus irmãos, que eu acho que no final disso tudo, de tudo que a gente conversou aqui, pelo menos nos convida a reclamar menos, nos convida a aceitar mais as coisas, a silenciar diante daquilo que não pode ser modificado, mas buscar o esforço para vencer todas as dificuldades, na certeza de que se a gente faz a nossa parte, Deus jamais deixará de fazer a dele, e tudo que tiver que acontecer para melhor acontecerá. Que Jesus possa nos abençoar. Busquemos na oração, meus irmãos, a força que às vezes nos falta. Estejamos juntos desses que sofrem tanto. Vamos dar as mãos, vamos abraçá-los, não querendo livrá-los daquilo que eles precisam passar, mas passar ao lado deles, ou conosco mesmo, com confiança, porque Deus jamais nos desampara. Fiquem em muita paz, muita alegria no coração de vocês, que essas reflexões de hoje possam
ser fortes para nós. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Que a alegria desse momento possa perdurar ao longo da semana. Que nós tenhamos muita luz, mas principalmente muita esperança. Fiquem com Deus.